Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que essa noite a espiritualidade amiga se faça aqui presente, abençoando a cada um de nós, em nome do Mestre Jesus, e que possamos sair todos melhores do que quando chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos do mal. Amém. A palestra de hoje é do nosso irmão Azerito. Bom, o tema de hoje que nós trouxemos é do capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, né, que é o capítulo 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né, que é o item número 8. Mas antes de fazer essa leitura, tem um texto de Emmanuel, que é Mãos, número 74. Mãos limpas. Então o livro Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Essa leitura inicial vai nos dar bem uma introdução, né, para o tema dessa noite. Eu, particularmente, lendo, né, esse texto de Emmanuel, eu fiquei maravilhado, né, com todos os textos que Emmanuel nos proporciona. Então, é o número 74, Mãos Limpas. Está em Atos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. É interessante que os textos de Emmanuel sempre têm um título, tem o versículo, né, do Novo Testamento, e o texto, né, que ele vem falando sobre o Evangelho, sobre o título do Evangelho. É interessante que essa passagem está em Atos, né, capítulo 19, versículo 11. Paulo de Tarso, né? Então a história de Paulo é uma história que muito bonita, muito significativa para os nossos estudos, para o nosso entendimento. E Paulo, no caso, né, ele fazia, vamos dizer, entre aspas, milagres. Mas através de quê? Como? De que forma? E essa passagem de Atos, ele vem diante nos falar, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E o título, volto a frisar, Mãos Limpas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, Paulo, né, instrumento de Deus para fazer as maravilhas. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muito significativo isso. Quando Emmanuel fala que todos os filhos, nós aqui, poderemos fazer o mesmo que Paulo, bastando termos mãos limpas. Mas qual o sentido das mãos limpas? Aí vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda com Emmanuel. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Muitos acham, né, que Paulo seria alguém, né, acima de virtudes, acima de outras pessoas, privilegiado. Ponto. Paulo seria privilegiado para ter, através de suas mãos, esses fatos extraordinários, esses ditos milagres, né, esses prodígios. Antes de tudo, porém,
é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva, ou seja, essa concessão não seria somente para Paulo, ou seria somente para os discípulos ou os apóstolos do Cristo. A maioria dos crentes prefere fixar Paulo santificado, sem apreciar o trabalho militante. Trabalho militante. Trabalho na seara do Cristo. Mãos limpas, né? Prodígios, fatos extraordinários. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Quanto custou ao apóstolo a limpeza de suas mãos? Raros indagam relativamente a isso. A gente vê se não para perceber, né? O quanto Paulo teve que abrir mão, se dedicar, não digo nem 100%, 1000% ao Cristo, para que suas mãos estivessem ou se tornassem limpas. Então, não haveria, como Emmanuel diz, privilégio, mas trabalho militante. Recordemos que o amigo da gentilidade, Paulo de Tarso. Paulo levou o evangelho do Mestre aos gentios, para aqueles que não eram judeus. Amigo da gentilidade. Fora rabino famoso em Jerusalém. Sim, Paulo foi um doutor da lei. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Era uma pessoa realmente proeminente na sociedade, reconhecido dentro da sociedade farasiaica. Né? Detivera dominadoras situações. Ele mandava e desmandava. No entanto, para que o Todo-Poderoso, Deus, lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Olha a limpeza das mãos sendo efetuada. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, as famosas cartas de Paulo, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Antes doutor da lei, antes uma figura dentro da sociedade judaica proeminente. Nessa transformação moral de Paulo, ele abraçou o tear. Tecelão, produzir tecidos naquela época, como meio de subsistência. Até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Esse texto, então, seria um texto introdutório para a gente já começar a perceber o significado dessas mãos limpas. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, então lá no capítulo 8, Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, no item número 8, uma passagem de Evangelho de Mateus. É um pouco longo, né, mas e Lucas também. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Ou seja, os fariseus, né, testando mais uma vez Jesus e indagando a Jesus por que os discípulos do Mestre não lavavam as mãos antes de comerem o pão. E ele, Jesus, respondendo, lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai e sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus,
te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a teu pai e tua mãe. Assim é que vós tendes feitos vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, Jesus aqui está questionando, né, ou está respondendo aos fariseus, né, em relação, eles estavam cobrando um dogma, né, lavar as mãos e tudo mais, mas eles mesmos estavam deixando de cumprir o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, como você deixa de honrar pai e mãe e vem cobrar as mãos não lavadas? Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando assim Astuba, lhe diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, né? Não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, né? Mas o que sai. E nessa passagem Jesus fala que o que entra pela boca do homem, né, vamos dizer assim, passa pelo trato digestivo, né, e sai. Mas o que sai da boca do homem vem de onde? Do coração. Sentimento. Isso o torna imundo perante o Cristo, perante o que Jesus nos fala. Agora, isso é em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20, né? E quando Jesus estava falando, pediu um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer logo consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhes disse: agora vós outros, os fariseus, limpai por fora o copo e o prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Nécios! Quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está dentro? Está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Nesse ponto também, nessa passagem, até em Mateus, é quando fala, né, quando Jesus fala dos fariseus, né, sepulcros caiados por fora, mas com podridão dentro. Isso por quê? Os judeus se prendiam a rígidas práticas exteriores. Rígidas práticas exteriores. Então, os fariseus, os escribas, eles, junto com o povo, né, com o povo judeu, eles ensinavam o que estava na lei. Eles estudavam a lei, a Torá, né, passavam, né, muito tempo estudando, tanto é que os doutores da lei têm até uma graduação em termos de conhecimento da lei. Então, não era de uma hora só que se aprendia a lei. E outra coisa, eles sabiam a lei de cabeça. Eles recitavam não vou dizer todo o Antigo Testamento, mas os 5 livros da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? E recitavam de cor. E eles debatiam entre si sobre o assunto, mas se prendiam à letra. A forma, as tradições. Por isso questionaram Jesus sobre essa questão das mãos não lavadas. Mas Jesus chama atenção em relação a isso. Aproveita então para ensinar em relação o que seria então essa questão das mãos não lavadas. Vocês cobram uma coisa, mas não fazem aquilo que deveriam fazer. Vocês cobram uma coisa, mas não dão um exemplo. E não fazem aquilo por fazer. Por isso que Jesus chamam de hipócritas. É interessante que Jesus, claro, como mestre, nos ensinando, ele realmente chamava atenção. Chamava atenção em que o é o certo, o que é a verdade. Porque Jesus veio para ensinar. Para abrir os olhos daqueles que eram cegos. Inclusive aqueles que se achavam donos da verdade. Mas Jesus, falando a verdade, ou falando sobre a verdade, o conhecimento, ele era pontual. E Jesus sabia justamente o que se passava no coração de cada um daqueles que estavam com ele.
aqueles que estavam interpelando. Muito bem. Agora voltando, né, ao texto, né? Quando a gente fala lá de Emmanuel, que a questão das mãos não lavadas, não sei se já começamos a perceber essa questão dessa pureza das mãos. O que a gente poderia já apreender desse tema? Uma que poderíamos fazer prodígios. Todos nós, filhos de Deus, poderíamos fazer prodígios. Poderíamos curar. Poderíamos, né? Jesus mesmo falou, vós sois deuses. Somos, né? Não é que nós somos deuses, mas nós podemos fazer muito, muito, através de Deus. Então Deus é a fonte de tudo. Então nós somos trabalhadores de Deus, através de Jesus. Porque muitas vezes a gente busca o socorro, o auxílio. Lógico, somos todos necessitados. Mas também nós podemos, né, inverter. Fazer como Paulo. Né? Difícil? Para mim, estou longe. Né? Mas já temos um norte. Já sabemos aonde precisamos chegar. Porque é interessante se a gente for olhar a figura de Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso, ele foi uma pessoa, um doutor da lei, como a gente comentou, né? Proeminente na sociedade, com bastante recursos, mas para seguir o Cristo, ele precisou, como diz o apóstolo Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados. Ele teve que ressarcir todos os seus débitos, ainda na carne. Tudo o que ele fez lá como Saulo, ele teve que passar, né, pelas dificuldades, pelo testemunho. Ele passou tudo durante esse período posterior como Paulo de Tarso. Então é interessante essa questão que Paulo, então, ele teve suas mãos lavadas ao longo o quê? Dos trabalhos na seara do Cristo. Abandonou todos aqueles princípios anteriores por ele adotado, a qual ele achava que essa era a verdade. Ele seguia a lei, ele seguia o que estava escrito na Torá. Esse era o entendimento dele. Para ele estava certo. Ele ainda não conhecia o Cristo. Ainda não tinha tido contato com Cristo. Tanto é que Paulo não foi contemporâneo de Jesus. Né? Nem Lucas. Mas Paulo, no livro Paulo e Estevão, né? Depois daquela passagem em Damasco, quando ele adentra em Damasco, e Ananias vai e cura-o da cegueira, Paulo ali com Ananias tem um contato com os primeiros textos do Evangelho. E ele lendo, e ele vê o que aquilo era bom para ele. Tudo que ele pensava, estava tudo ali escrito. Aí houve uma transformação moral. Mas bastou só isso? Não. Se querem seguir o Cristo, né? Tome sua cruz e sigam. Então Paulo fez isso. Paulo ele abandonou, claro, situação de Paulo, mais de 2000 anos atrás. Ele abandonou todos aqueles princípios anteriores e reformulou toda a sua vida, o seu modo de ser. Em todos os açoites, pedradas, humilhações, prisão, tudo que ele passou, né? Ele não passou por querer ressarcir os débitos dele simplesmente, porque ele achava que deveria passar por aquela situação. Né? Não é eu que não vivo no Cristo, é o Cristo que vive em mim. Palavra de Paulo. E aqui ainda fala, né, que mais fácil tais atos exteriores dos fariseus do que se reformar moralmente. Então os fariseus, voltando a esse tema, os fariseus então, era mais fácil cobrar do que fazer. Era mais fácil apontar o erro
do que corrigir os seus próprios. Então isso não estava de acordo com a lei, com os ensinamentos de Jesus. Porque se formos pegar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, Jesus ele afirma essa proposição. Jesus não veio dizer nada ao contrário do que já estava na lei. Não veio contradizer a Gênese, nem Levítico, Deuteronômio, Números. Não. Mas ele veio dar o entendimento da lei. Porque é muito interessante, se a gente for pensar dessa forma, Emmanuel, para mim, para muitos aqui, é fantástico nas suas colocações em relação ao Evangelho. De um versículo, tem ele discorre sobre um versículo de maneira magistral. Ele nos traz a essência do que está naquele versículo. Então, nesse versículo, das mãos lavadas, a gente tem esse entendimento do que significa mãos lavadas. Se fôssemos ler o Evangelho por ler, tudo bem. Antes de fazer a refeição tem que lavar as mãos, mas até hoje a gente preconiza isso, questão de higiene, mas no sentido terreno, mas no sentido espiritual. Jesus já deu um entendimento do sentido espiritual. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. Consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que da moral. Esse é um ponto interessante, extraído aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estava falando dos fariseus, dessa questão dos dogmas, tal. Mas aqui, Kardec, ele afirma, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. Se formos olhar lá a igreja primitiva, a casa do caminho, a casa de Pedro, Tiago, João, após a crucificação do Mestre, a casa do caminho, o trabalho deles, dos apóstolos ali, era um trabalho de amor. Era a continuação do trabalho de Jesus. O que aconteceu posteriormente ao longo dos séculos? Aí começou a haver então o quê? Tradições, dogmas, Começou-se a trazer a mensagem do Cristo numa interpretação. Matou-se em nome do Cristo. Fez-se guerras em nome do Cristo. Aqui no Brasil mesmo, na época do Brasil, ainda Brasil colônia, Brasil império, se formos ver lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o nosso Brasil, ele sofreu essas consequências em relação a esses dogmas. Aqui no Brasil também se matou em nome de Jesus. Caçou-se índios, aprisionou, em nome de Jesus. Então, toda a pureza das mensagens do Mestre, ao longo desses séculos, foi sendo o quê? Adaptadas, De certa forma, eu diria isso, se vocês me permitem. Foi sendo adaptada. Mas então, a pureza das mãos não lavadas, ou as mãos lavadas, o que nos traz a nossa reflexão, então, a respeito disso? Porque a doutrina espírita, ela traz de volta a essência dos ensinamentos de Jesus, na sua maior pureza. Porque, como a gente já comentou aqui nesta casa, numa outra oportunidade, a doutrina espírita ela não oculta nada. Está tudo nos livros. É fácil o acesso. O acesso é a todos. O que eu estou falando aqui na frente é o que está disponível. São os ensinamentos do Mestre. Muito bem. Jesus ainda fala: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Muito significativo também essa passagem de Jesus. Que planta é essa? Tudo que não for de acordo com as leis divinas, não vai vingar. Então, tudo que não for plantado, que não esteja de acordo com as leis de Deus, será arrancado. Porque o nosso planeta, o nosso mundo atual, ou atualmente dizendo,
ele está realmente passando por um processo de renovação, regeneração. Estamos num processo, né, de transformação. O mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que isso seria um tema para uma outra oportunidade. Mas, nesse momento em que nós já estamos, o nosso planeta já está nesse caminho de transformação, é onde Jesus fala, né? Separar o joio do trigo. Toda planta que meu pai, né, toda será planta que meu pai, será arrancada toda planta que meu pai não plantou. É muito amplo essa afirmativa do mestre. Se formos levar até em conta a questão da transformação planetária. Olha que a gente já começou a falar em mãos lavadas, estamos em transformação planetária. Porque é necessário termos ou procurarmos ter as nossas mãos lavadas, principalmente nesses momentos agora que o nosso planeta está atravessando. Esse momento de transformação. Para muitos, já pego um gancho, para muitos é o fim do mundo. Nossa, está na Bíblia, é o fim do mundo. Né? Pai contra filho, filho contra pai, né? E por aí vai. Tsunami, terremoto, já acha que é o fim do mundo. Mas a doutrina espírita nos esclarece que não, ainda não é o fim. Esse ainda não é o fim. Mas são momentos de transformação. E aproveitando agora esse tema, a respeito das mãos limpas, devemos procurar lavar as nossas mãos, de acordo com Cristo. Até em função do que nós estamos passando agora. Talvez vocês podem estar se perguntando, né? Mas está um pouco no ar, né? Que mudança é essa? O que é transformação planetária? Tá? Então a gente poderia trazer rapidamente, então, esse entendimento de transformação planetária. Já não está descrito agora. Isso não é novo, essa informação. Uma que já está nos livros de Kardec, falando sobre essa transformação que o planeta iria passar. Que é essa transformação de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Aí vem uma notícia. Aqueles espíritos que não estiverem de acordo, moralmente falando, com este novo mundo que está a chegar, esses espíritos não estiverem de acordo, mundo de regeneração, onde não teremos assim, sofrimentos, será um período de um mar de calmaria. É um mundo de regeneração, onde os seres humanos serão mais fraternos uns para com os outros e outras qualidades muito boas. É um mundo melhor que vem aí à frente, para toda a nossa humanidade. Mas para aqueles espíritos que nesse período de transição não estiverem de acordo com o padrão vibracional deste planeta, vão queimar no fogo do inferno? Não. Aí vem a bondade e a justiça de Deus. Esses espíritos, quem sabe Azeredo também estou junto, iremos para um planeta primitivo, aonde auxiliaremos os nossos irmãos de outro orbe da humanidade para progredir moralmente. Encarnaremos, por exemplo, entre primatas, como aconteceu aqui no nosso planeta. Então, o nosso planeta sofreu essa transição. Já sofremos uma transição aqui, nesse momento do surgimento do Homo sapiens sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Então, já passamos por esse processo. Então, vieram espíritos nessas condições para nos auxiliar aqui nesse nosso melhoramento cultural e espiritual. Por quê? A transição planetária já fala que o mundo ele já está tecnológico, já tem conhecimento. Então a parte tecnológica de conhecimento
né? Já temos. Falta a moral. Então, é necessário então que haja uma mudança, uma transformação nesse planeta. E, como diz lá no Livro dos Espíritos, na nossa doutrina, todos nós estamos fadados ao aperfeiçoamento espiritual. Querendo ou não, a gente vai se aperfeiçoar. Querendo ou não, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, do átomo ao arcanjo. Somos nós. Do átomo ao arcanjo. A doutrina espírita nos diz isso. Então, um dia, bacana, seremos arcanjos. Então, todo esse processo de limpeza das mãos, pureza do coração, humildade, todas as virtudes que o Mestre nos ensina, né? É para quê? É para que a gente cresça. Cresça espiritualmente. As mensagens do Mestre, mas eu estava vendo agora no YouTube, tem uns trechos de uma série de filmes, acho que é The Closet, sobre Jesus. Então tem um diálogo dele com Nicodemos. Fantástico. O diálogo de Jesus para com Nicodemos. Quando Jesus, né, conversando com Nicodemos, que devemos nascer de novo. Como? Se eu já sou um homem velho, como é que eu vou nascer de novo? Não, tem que nascer da água e do Espírito. Mas, mestre, me explica mais, eu não sei. Olha só o tanto conhecimento. E ele fala, se você não entende disso, como é que eu vou falar? Se você não entende das coisas, se você não apercebe-se das coisas materiais, como é que eu vou ensinar das coisas celestiais para você? Então, tudo esse conhecimento é um conhecimento que nos é dado, que a gente vai absorvendo, que a gente vai guardando e, sobretudo, o quê? Praticando. Mas, para finalizar, né? Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então que eu tenho que cortar minhas mãos? Não é esse sentido que Jesus quis falar. Né? Eu diria, né, se alguma coisa em mim não está de acordo com os preceitos do bem e da moral, o que eu tenho que fazer? Cortar. Se eu não sou uma boa pessoa, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Se o teu olho te causa escândalo, arrancai-o. Mais vale entrar no reino dos céus sem olho, né? Da mesma forma. Então Jesus, mais uma vez, nos convida a uma reforma íntima, uma reforma moral. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema é longo assim, né? É rico, e o tempo é curto. Né? Porque tantas informações, tantas coisas que a gente poderia estar passando, ou a gente, de uma forma, a gente tem que ser muito sintético, né? Para poder tentar passar todas essas informações. Mas, de toda forma, agradeço a paciência de todos, né? Nessa noite de hoje, que Jesus nos abençoe. Tá bom? E foi pedido para fazer a prece, né? A prece agora de encerramento, que logo tem o passe, não é isso, Paulo? O passe, água fluidificada. Bem, pediria que todos fechassem os olhos, elevassem o pensamento a Deus, a Jesus. Querido Mestre Jesus, Senhor, mais uma vez aqui estamos, humildemente em Sua presença, Senhor, rogando a Sua piedade, rogando o seu amor, Senhor Jesus, a sua misericórdia sobre todos nós. Jesus, tu que estivestes aqui conosco há mais de 2000 anos, plantando sementes em nossos corações, sabendo, Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, que essas sementes floresceriam, cresceriam, e frutificariam, Senhor Jesus. Mestre, somos ainda árvores tenras. Necessitamos ainda do Senhor para cuidar de nós, para que possamos, Senhor Jesus, crescermos espiritualmente e através das boas obras, Senhor Jesus, que possamos dar bons frutos uns para com os outros.
Ensina-nos, Senhor Jesus, a amar mais, a perdoar mais, a sermos mais humildes, a sermos mais tolerantes, menos egoístas, menos vaidosos. Jesus, tantas virtudes, tantas qualidades, Senhor Jesus, que nos parece distantes de conseguirmos tal êxito. Mas temos a certeza e temos a confiança, Senhor Jesus, que Tu estás conosco, não nos abandonando nunca. Sempre, Senhor Jesus, promovendo a nossa paz interior, nos mostrando a todo momento os caminhos que devemos seguir. Mas ainda temos os nossos corações endurecidos, Senhor Jesus. Temos os nossos ouvidos ainda tapados para as verdades. Ainda, Senhor Jesus, pela nossa ignorância, não entendemos ainda profundamente os Seus ensinamentos, Senhor Jesus. Mas sabemos, Senhor Jesus, temos a certeza que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, abençoa, Mestre querido, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Com a sua misericórdia, com o seu amor, Senhor Jesus, derrame sobre todos nós fluidos benéficos, Senhor Jesus, bálsamos benéficos para os nossos corpos físicos e para os nossos corpos espirituais. Que possamos, Senhor Jesus, nesta noite de hoje, sairmos desta casa de caridade, de oração, sairmos melhores do que quando adentramos, confiantes e tendo a certeza, mais ainda, que o Senhor está conosco e principalmente que o Senhor nunca desistirá de nós. Mestre querido, muito, mas muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.